Olá pessoal, estamos aqui para o nosso episódio número 1, nosso Cummins Cast. Hoje a gente tem aqui Jean Limonge, nosso convidado especial. Então Jean, obrigado pela participação, prazer ter você aqui com a gente. E a gente vai fazer uma série de entrevistas, teremos outros convidados nos próximos podcasts. Eu espero que vocês gostem dessa primeira edição do nosso podcast. Legal, um prazer estar aqui com vocês, com você, Newton. Vamos lá, né, para o nosso primeiro de muitos podcasts. É isso aí, esse é o nosso projeto. Jean, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional, como que você chegou até aqui na posição de supervisor da qualidade de clientes. Legal, prazer estar aqui, Newton, com você. E aí, eu vou falar um pouquinho aqui de como eu consegui chegar até a posição de supervisor da qualidade. Eu iniciei fazendo um curso técnico de mecânica na Unesp, em Guaratinguetá. E ali foi plantado uma sementinha, porque eu tinha algumas matérias de qualidade dentro do curso, e ali eu gostei, né? Achei muito legal o que eu via de qualidade nas matérias, e eu tive a sorte, assim que finalizei o curso, em 1999, de fazer um estágio na Eaton. E eu entrei para trabalhar na área de qualidade. Eu trabalhava na parte de inspeção de recebimento, e ali eu consegui aprender muito sobre qualidade. E ali foi, né, nascendo aquela vontade de aprender, de estar com pessoas que podiam contribuir para o meu crescimento. E foi, né, passando dias, passando meses, anos, e eu falei, eu quero a qualidade para a minha vida, né? E aí foi onde dali eu consegui uma efetivação, após 2 anos de estágio. Foi onde eu vim para Guarulhos, fiquei na Eaton de 2002 a 2008, só que daí trabalhando na parte de atendimento a clientes, que é a área que eu gosto muito. Você estava então na inspeção de recebimento E fui efetivado na área de qualidade na área de qualidade de clientes. Era uma posição de uma pessoa que estava aqui em Guarulhos, quis voltar para Guaratinguetá, a gente fez uma transição. Legal. E aí eu tenho um ponto que eu queria destacar, que eu cheguei em Guarulhos, uma semana a gente teve uma falha crítica num cliente em Belo Horizonte. E aí eu lembro que eu estava no Viva Voz com um antigo diretor, e ele estava com várias pessoas de Guaratinguetá e outras plantas, e ele falou naquele momento, o Jean vai para Belo Horizonte. E eu estava acabando já de chegar. chegou e já foi pro problema. E aí eu peguei e falei assim, daí eu escutei uma outra pessoa falando do lado, não, o Jean não tem experiência, eu acho melhor não. E ele fez assim para mim um sinal, Não fala nada. Não fala nada, só escuta. Mas aquilo ali serviu para mim como motivação, porque quando terminou tudo, esse diretor falou assim, o Jean vai para Belo Horizonte. Eu confio nele, eu trouxe ele de Guará para cá e ele vai para Belo Horizonte. Eu tinha 20 anos de idade, nunca tinha andado de avião, não conhecia São Paulo. Olha. E aí, alguns amigos meus que moravam comigo falaram, Jean, no outro dia eu levo você no aeroporto. E para ajudar era em Congonhas ainda, eu morava em Arujá. E aí fui pro aeroporto e fui para Belo Horizonte. Só que tudo aquilo que eu ouvi no Viva Voz, que as pessoas não sabiam que eu tinha ouvido, foram o gás que eu precisava para chegar lá e falar, eu vou fazer o meu melhor. E ali começou a minha relação com clientes. Em 2008, senti uma necessidade de sair, por opção de crescimento mesmo, a gente busca isso. Foi onde a Cummins apareceu no meu caminho. Entrei aqui para trabalhar na parte de inspeção de recebimento. Mesma coisa Que eu tinha feito na outra empresa, só que daí os clientes chegavam aqui e me conheciam do mercado, né? Porque o mercado é relativamente pequeno. E o Jean, sempre eu chegava aqui e tinha um cliente que queria falar comigo, e foi onde meus gestores viram que eu tinha essa relação, e aí eu tive a oportunidade, 1 ano após ter trabalhado na inspeção de cimento, vir para a área de clientes, né? Atender clientes, que é o que eu gosto. Fiquei nessa posição em torno de 10 anos, né? E aí surgiu a oportunidade, né? Nisso eu consegui passar de analista para engenheiro, e aí teve a oportunidade há 2 anos atrás de eu conseguir essa posição de supervisor da qualidade. Eu acho que o caminho que eu sempre falo para o meu time de chegar nessa posição, eu usei todo o potencial que eu tinha com os meus mecânicos, com as pessoas que trabalhavam abaixo de mim,
eu já tentava fazer gestão com elas, né? Eu tentava já olhar que um dia eu poderia ser um líder, então eu aproveitei aquele momento. Então eu falo que cada um das pessoas que passaram por mim nesse período contribuíram para que eu chegasse. Lógico, eu tive a minha força de vontade, mas somado à ajuda de muitas pessoas, né? Então a gente não pode esquecer das pessoas que ajudaram você para você poder chegar numa posição. Sim. E aí hoje eu estou aqui como supervisor da qualidade já há 2 anos e muito feliz na posição. Legal. E eu gosto de qualidade, eu falo que qualidade tá no meu sangue, assim, né? Desde 2000, trabalhando na área de qualidade, né? Na ITA eu tive possibilidade de trabalhar na área de sistemas também um pouco. Então, assim, eu gosto da área de qualidade. Foi assim que eu consegui chegar até essa posição. Jean, então, pensando aqui nessa sua função hoje que você está, supervisor da qualidade, quais são as suas principais responsabilidades como supervisor da qualidade de cliente? Legal. Então, eu costumo dizer que eu divido em 2 partes. A parte de gestão de pessoas, que eu acho que é muito importante, porque você vai estar fazendo a gestão das pessoas que estão no seu time, que atendem os clientes, que dão todo o suporte, e a parte de eu fazer toda a parte de acompanhar e observar o momento que eu preciso atuar como gestor. Naquele momento que um engenheiro está precisando de ajuda, que um cliente está precisando de ajuda, e eu vou estar fazendo esse acompanhamento de perto. Primeiro, para poder utilizar desse acompanhamento, para poder fazer a gestão deles e também de atender o nosso cliente. Então, eu acho que esse acompanhamento é fundamental para a gente ter um resultado de forma positiva lá na frente. Então, eu acho que nós, gestores, precisamos ter uma visão diferente, tanto para pessoas como para processos, para tudo. Então, eu acho que isso anda junto, é uma engrenagem que ela precisa rodar, cada um no seu tempo, para que ela, no final, saia o resultado que a gente espere. Então, você fala assim, separar essa questão de performance e também de colocar as pessoas nos lugares certos. Essa é uma das responsabilidades que você tem. Isso. E também estar atento aos movimentos. Exato. Uma hora tem um cliente que precisa de um suporte maior. Eu acho, podemos comparar um quebra-cabeça, um jogo de futebol que a gente está ganhando e de repente está perdendo, e aí precisa saber o momento certo de agir. Então eu acho que o líder ele tem que ter essa visão, uma visão macro do processo, de saber a hora que ele precisa separar pessoas ou ajustar pessoas para poder o resultado sair. Então as pessoas precisam se adaptar àquilo que ela está fazendo, Então o time é isso, é você olhar e falar, eu como gestor tenho esse conhecimento, essa experiência que a gente adquiriu, e aí eu posso trabalhar com as peças que eu tenho, as pessoas, sempre com muita honestidade, com responsabilidade, com educação, e aí eu acho que isso forma uma equipe mais madura. E pensando assim em desafios hoje, você atende clientes e a Cummins tem diversos segmentos, diversos clientes. Quais são os principais desafios que você tem no dia a dia? O que você enxerga ali que é complexo e que é um desafio ainda hoje e que talvez permaneça, que você precisa lidar? Tem que trabalhar com o time, porque também é importante você estar próximo, como passar a mensagem. Quais são os seus desafios de hoje? Eu acho que nós temos uma gama, uma ampla de clientes, e a gente precisa olhar para as necessidades que cada um tem. Cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem aquela urgência, e a gente precisa trabalhar para atender todos da melhor forma possível. Então a gente não vai diferenciar um cliente maior do cliente menor de importância. Para nós todos os clientes são importantes. Então é isso, é saber ter senso de urgência. Eu sempre falo, vamos olhar o que nós podemos fazer agora. E sempre eu falo, vamos pedir ajuda. Se a gente precisar, a gente vai sentar, vai organizar, vai fazer um planejamento estratégico para a gente conseguir atender todos os nossos clientes. Nós estamos num mercado que existe uma pressão e a gente precisa trabalhar com isso justamente para que o gerenciamento ocorra da melhor maneira possível. Então, assim, é sempre se colocar no lugar do cliente, empatia. Imagina se fosse eu lá pedindo, solicitando, enfim, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Quando a gente faz esse processo, se colocar no lugar do outro, eu acho que a gente consegue enxergar melhor o que a gente realmente gostaria, e aí conduz você a fazer o que é o certo para resolver aquela situação, aquela falha, o que seja. Então eu
acho que a gente tem que estar atento a isso. E esse é um bom ponto, porque os recursos são infinitos. Exato. Na verdade, são finitos. Né? Os recursos são finitos. Então, pode ser que aconteçam situações onde a gente não tem todo mundo disponível para todos. Então, precisa desses acordos, replanejamentos. Sempre estar alinhado com o cliente, responder rápido. Ligar, hoje em dia a gente não liga mais, né? É o WhatsApp. A gente não liga mais. Eu ainda gosto de ligar muito, embora às vezes eu não gosto muito de receber às vezes ligações, mas meu cliente ligou, eu olho e falo, eu tenho que atender, ele está precisando de alguma coisa. Então, liga. Dificilmente alguém te liga para dar bom dia. É difícil. Certo? Então, liga. Olha, estou tentando falar com você por mensagem, mas é urgente. Você tem 5 minutos para falar comigo? É rápido. Então, tenta ligar, tenta ir por esse caminho porque a gente está muito preso hoje, né, aos aplicativos de mensagem e tal. Então, liga, ouve o seu cliente, vai até ele, senta com ele, olho no olho. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer para a gente ter um resultado melhor. E isso ajuda o nosso dia a dia também. Exatamente, vai criando relações. E assim, você comentou que tem clientes grandes, clientes pequenos. E como gerenciar a pressão? Porque vem pressão de todos os lados. Sim. A gente que trabalha em qualidade de clientes, a gente trabalha bastante com melhorias, com projetos de melhoria, mas também trabalhamos com falhas. Exato. E as falhas exigem essa pressão. Como gerenciar a pressão em você, no time? Como que você faz essa gestão? Eu olho muito para essa questão e vejo o quanto eu amadureci de quando eu comecei até hoje em relação à pressão. Quem me conhece, as pessoas que me conhecem um pouco mais, sabem que eu trabalhei bastante em relação a isso para melhorar essa questão de saber lidar, inteligência emocional mesmo. Né? E eu acho que tem alguns artifícios, algumas coisas que podem ajudar você no dia a dia, para você liberar mesmo o estresse. Nós vivemos sim, né? Esse mercado nosso automotivo é uma pressão diária, podemos dizer assim. E aí existem alguns caminhos aí que você pode fazer para poder, tanto pessoalmente, né, se livrar disso e depois também saber trabalhar, porque você tem que saber lidar com a pressão que está com você, tem o seu time para você fazer a gestão e tem uns clientes lá esperando um resultado. Então eu gosto muito. Hoje, por exemplo, eu estou muito apaixonado pela corrida. É algo que faz muito bem para mim. Por quê? Porque eu trabalho, eu chego em casa e eu ainda gosto de correr. Eu acho que ali eu descarrego tudo que passou e estou pronto no outro dia, embora às vezes com uma dor na perna e tal, mas tudo bem para seguir. Então eu acho que cada um vai encontrar algo que ela consiga descarregar esse estresse, que não seja nos clientes ou no seu time. E aí é lógico, tem a pressão do time e tem a pressão dos clientes, mas para mim, quando se tem um bom alinhamento, quando se tem uma boa conversa, uma boa estratégia definida, eu acho que isso acaba ficando mais fácil, a pressão diminui. Então, assim, volto a falar, para mim, o que nós estamos fazendo aqui, né, cara a cara, batendo papo, uma relação direta, eu sou muito a favor disso. Hoje mesmo de manhã eu estive num cliente, quantas coisas a gente conseguiu resolver, assim, em 1 hora de conversa. Porque estava ali, vamos fazer, presente. Já entra no sistema, não, tá certo, você ajusta. Então eu sou muito a favor disso, eu acho que fazendo isso eu vou diminuir um estresse ou uma pressão possível que vai vir lá na frente. Então você já trouxe 2 pontos. Como que você gerencia o estresse? Você trouxe a questão de saúde, de você cuidar de você fora da empresa, para que possa de alguma maneira aliviar o seu estresse. Então você tem uma rotina de corrida e tem o seu cuidado. E também você trouxe maneiras de reduzir a pressão. Ou seja, em alguns momentos, em diversos momentos, ela vai acontecer. Exato. Mas a gente precisa trabalhar proativamente para reduzir isso. Exatamente. E aí é o contato com o cliente. Exato, contato proativamente. Né? A gente fala muito sobre isso. Recebeu um e-mail e fala para o cliente, olha, eu estou vendo para você, eu vou responder, não tenho a resposta agora. Isso minimiza muita coisa. Porque é empatia. Já estou... eu vou analisar. Exato. Ou estou analisando. Estou analisando. Nós, quando mandamos um e-mail, que a gente manda uma mensagem no WhatsApp, a gente espera uma resposta rápida. Conheço gente que fica olhando, nossa, não me respondeu, nossa, tá digitando.
A gente é imediatista. E os nossos clientes também são. Sim, sim. Muito mais quando eles têm algo que eles estão precisando de nós. É o momento agora do Exato, imediatismo. Né? E eu sempre brinco com o time, né? A gente traz o exemplo. Se quebrasse uma geladeira na sua casa, você gostaria só de entrar no WhatsApp, pedir um suporte, e aí ninguém te responde, mas daqui 3 dias alguém vai te ligar. Você vai ficar esperando ou você gostaria de chegar a uma confirmação? Olha, sua solicitação foi feita, estamos analisando, em 2 horas a gente vai te dar um retorno. Você como cliente, ou nós como cliente, a gente se sente mais... E em 2 horas ele te liga e fala, tô mandando um técnico aí para ver em loco o que aconteceu. Pode ser que não vai hoje, mas ele já te dá a data. Tudo isso faz sentido, né? É o que a gente espera e é o que a gente precisa fazer na posição que nós estamos. Legal. E você tem algum exemplo, assim, de um problema de qualidade desafiador que você teve? Como que você e sua equipe resolveram? Imagino que foi uma pressão bem grande isso, que você pode compartilhar com a gente. Sim, a gente tem um cliente que ele reclamava muito de queima de módulos, né? E eu usei esse projeto como um projeto Six Sigma meu. Foi o meu último projeto para eu conseguir a certificação, né, de Green Belt. E esse projeto, o que acontece? O cliente pediu uma peça, pediu outra peça, pediu outra peça. Tô queimando. E era uma peça cara, é uma peça cara. E aí a gente pegou e pensou, o que a gente pode fazer para poder solucionar isso? Eu fui até o cliente e falei, vamos entender o que está acontecendo juntos, e a gente conseguiu entender. O que acontece? Num determinado teste que ele fazia de verificação de parte elétrica, ele acabava, nesse momento, ela dava uma interferência no sistema elétrico e ele queimava, dependendo da condição, da fase que ele entrava, ele queimava, né, esse módulo. E aí, queimando, não tinha o que fazer. A troca era necessária. Precisava trocar. E aí, vem a quebra de paradigmas, né? Porque você entra na casa do seu cliente, aponta aquela falha e fala, olha, a solução está aqui. Eu não consigo ajudar nesse momento. Era uma solução dele e não nossa. Não nossa, era dele. E foi provado estatisticamente que aquela falha era dele. Perfeito. E aí, a gente conseguiu convencer. O processo teve que ser mudado, porque isso ia ter uma alteração de tax time da linha. E aí, com conclusão aí do processo, após a mudança, o que aconteceu? As falhas zeraram. Né? Então, o benefício que teve, o ganho de você ter uma redução, de uma quebra de qualidade, o TACT depois acabou sendo ajustado no futuro, mas a gente nunca mais ouviu falar dessa falha. Então, assim, era uma falha crítica que, embora não era nossa, mas sempre vinha com aquela dúvida, será que não é? Avalia, analisa, nos ajude, e tudo bem. Só que a gente tinha certeza quando a gente parou, analisou, pôs os dados, né, e fez um estudo estatístico em cima, e aí com base, mas junto com o cliente que estava aberto em receber a nossa ajuda e também ajudar, né, com os dados no dele, processo de investigação, a gente conseguiu a solução. Lembro que na época foi algo assim que deu muita visibilidade, tanto aqui quanto no nosso cliente, porque foi algo crítico que foi solucionado com base, com dados. Então, assim, é algo que eu sempre guardo assim como um exemplo de uma falha crítica que foi solucionada com análise de dados. E o que você acha que te ajudou? O que foi importante nessa análise, nessa avaliação, para que vocês pudessem ter sucesso e ter resolvido o problema? Primeiro, o contato com o cliente que estava aberto em receber, o acesso ao processo dele, de abrir um processo para a gente poder entrar de cabeça dentro dele para olhar os dados, e depois o próprio cliente que conseguiu, com muita dificuldade por algumas mudanças, de fazer a mudança que precisava para acontecer. Então, o que eu analiso? O nosso conhecimento de qualidade que foi adquirido através de anos, né, com todos os processos, atendimento ao cliente, análise de processo, análise de documentação, análise de dados, enfim, fez com que a gente juntasse todas aquelas ferramentas e colocasse em prática num projeto. De maneira estruturada. De maneira estruturada, né? Então, assim, é algo que quando você vai para uma apresentação e mostra o projeto,
é aquilo que a pessoa olha e não tem o que questionar, Não tem dúvida. tá ali, né? A gente fala muito disso, você fala muito disso, que a gente precisa estar com dados, ser visual, mostrar. E eu lembro muito bem disso em algumas reuniões de fechamento, a gente mostrando, estava claro ali, tá? Os dados estavam ali. Precisava o quê? Deles mudarem. Mudaram, o resultado veio, sucesso. Então é algo que muitas pessoas do passado que participaram, são poucas que ainda tem, mas todos ainda lembram desse projeto, que foi um projeto de sucesso aí, porque a gente conseguiu fazer um trabalho em conjunto com o cliente. Então acho que quando a gente consegue colocar a outra ponta que está tendo a dificuldade, une com o nosso conhecimento, com o know-how que a gente tem e trabalha juntos para a solução, eu acho que as melhores soluções vêm quando ambos estão na mesma sintonia. Trabalho em time, Isso. comunicação são pontos fundamentais. Exatamente. E eu queria voltar um pouquinho na questão da pressão, porque você falou um ponto que eu acho que a gente pode ajudar outras pessoas também, que você falou assim, tem a pressão, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje e a gente já se conhece, a gente sabe de alguns pontos que você melhorou em relação a aguentar essa pressão e ao estresse. Você conseguiu essa melhora sozinho, foi com ajuda, sendo mais específico nessa questão de às vezes estourar em alguma situação que não precisa, que nenhuma situação a gente precisa estourar, mas no sentido de ter um controle emocional melhor. Como que você conseguiu evoluir ao longo do tempo? Isso eu acho importantíssimo, dividir isso, e eu divido com as pessoas mais próximas de mim em relação a isso. Às vezes alguns amigos que são líderes também fora daqui vêm dividir alguma coisa e eu sempre dou essa sugestão. Eu até 2017, que eu ainda era engenheiro na época, eu era bem estourado. Eu julgo assim, como eu queria resolver sempre as coisas de forma rápida, às vezes eu achava que eu precisava estourar em algumas situações para eu conseguir algumas coisas. Então, às vezes eu era um pouco reativo e isso fazia mal para mim. E aí em 2017 é onde eu falo que Deus vai colocando pessoas no nosso caminho, né, que eu chamo de anjos mesmo, que vão colocando e Deus vai mexendo as pecinhas. Em 2017 eu conheci a minha esposa e aí a Camila, em alguns momentos, ela via, né, telefone que liga, tá trabalhando e faz, ela fala, nossa, mas é uma pressão, né, ela não conhecia ainda do mercado que eu trabalhava. E aí isso às vezes acabava sendo descontado no relacionamento. Em casa. O problema do trabalho impactou em casa. Porque às vezes eu não conseguia dividir, sabe? Ó, fechou aqui agora. E a gente é uma pessoa só. Exatamente. E aí ela é muito a favor disso. Um dia ela falou, por que você não procura ajuda? Né? E eu já tinha esses feedbacks aqui do meu ex-gestor, né? Com você no começo, que mesmo você sendo engenheiro antes de você ser meu supervisor, a gente falava um pouquinho disso, né? Eu achava aquilo muito distante, sabe? Assim, eu falava, mas um falou, dois falaram. E aí, quando você tem feedbacks, você precisa analisar o que faz sentido do feedback. Faz sentido? Eu falei, faz sentido. Não é uma pessoa só que está falando, né? E aí eu peguei e fui atrás de ajuda. Procurei terapia. Eu fiz psicólogo. Olha, foi fundamental para mim. Eu acho que ali foi a virada de chave. Divisor de águas. Divisor. Falar que hoje eu sou uma pessoa totalmente calma, tal, não sei o quê. Não, mas eu sei lidar com esse sentimento. Eu sei a hora que eu tenho que ficar quieto. Agora eu vou ficar quieto, depois eu respondo, vou pensar. Respira. Às vezes a minha esposa fala assim, ela conta uma situação, ela, e aí? Eu falei, calma, preciso pensar. Pronto. Então, assim, não adianta estourar. Evita uma série de conflitos. Isso, para mim, foi fundamental. Então, hoje eu sou muito grato, né? Você tá aqui, sou grato a você. Já falei ao Carreira, que é, né, o meu antigo gestor, e foi ele que falou várias vezes para mim. Um abraço, Carreira. O Carreira vai assistir esse episódio, hein? É isso aí, Carreira. Um abraço para você. Ele foi fundamental, porque todo o one-on-one que a gente tinha, todo o feedback, Jean, você precisa melhorar esse ponto. Eu demorei um pouquinho para ouvir, mas quando veio a Camila, que daí eu acho que foi Deus, falou por uma pessoa ainda para ajudar, tinha um relacionamento com ela, queria ficar com ela, eu fiz. Para mim foi ótimo. Então hoje eu recomendo para todos, né, psicólogo, fazer terapia, se achar que faz necessário, que é condizente, faça.
Porque vocês que me conhecem, quem me conhece, tem algumas pessoas aqui da Camis que falam, não acredito que o Jean ficava nervoso, que era bravo e tal, mas eu era. Não que eu seja hoje, né, um mar de calmaria, mas eu sou uma pessoa que sei lidar com essa situação hoje em dia. Legal. Bom ponto, Jean. Eu acho que a gente pode aproveitar aqui também, nesse nosso canal de comunicação, para a gente falar do Conte Comigo, que é um programa, é um incentivo que a Cummins tem. Caso você tenha necessidade, você pode também utilizar esse canal para se beneficiar, muitas vezes, de um psicólogo, de uma conversa, de uma orientação. Então, se você perceber, se tem pessoas ao seu redor que percebem também que você pode ter ajuda externa de profissionais, você pode utilizar esse canal também que a Cummins disponibiliza para os funcionários. E aproveitando esse tema, foi anteontem um funcionário veio conversar comigo, falar sobre receber uma promoção recente, e a gente trabalhou bastante no passado. E ele veio conversar comigo, agradecer, poxa, obrigado. A gente teve algumas discussões lá atrás, a gente em diversos momentos divergiu. Eu acho que isso não tem que ser assim, não tem que ser daquele jeito. E um contribuiu com o outro, porque eram visões diferentes e a gente pôde evoluir ao longo do tempo. E ele veio agradecer, olha, recebi uma promoção, tudo. E aí ele contou, né? Ele falou assim, tivemos alguns casos que diversas pessoas estavam conversando comigo, trazendo um feedback negativo importante, e eu achava que estava todo mundo errado e só eu estava certo. E aí ele fez uma autoanálise e foi trabalhando nisso e melhorou. E eu gosto bastante do Flávio Augusto, que ele traz nas respostas dele no Instagram, para quem quiser ver, e as pessoas agradecem ele. Olha, obrigado por tudo que você está entregando, por tudo que você está falando, trazendo para mim os detalhes. E ele fala assim, o resultado é seu. Exato. Então, você que tomou a decisão de mudar. Você estava aberto. Você estava aberto. Então, é legal trazer esse seu ponto, porque assim, o Carreira trouxe alguns pontos para você que você comentou. Outros gestores também trouxeram. Exato. Mas a diferença de a gente evoluir ou não, é só a gente que pode fazer isso. Concordo. Tem coisas que só a gente pode trabalhar por nós. Exatamente. Então é mudar, é pensar em evoluir, buscar ajuda. Hoje, os profissionais de psicologia, né, podem ajudar bastante a gente. Então é um ponto que eu queria ressaltar. Legal, Jean. Então, a gente falou bastante sobre cliente, você falou de comunicação, né? Comunicação com outros departamentos é importante. Como que você enxerga isso para que a gente possa garantir um atendimento de qualidade para o nosso cliente? Ponto muito importante, porque hoje a gente ouve falar muito em falha de comunicação. Teve uma falha de comunicação. A gente escuta muito isso, né? É dentro da empresa, é fora da empresa. É algo que a gente escuta muito. Por que isso aconteceu? Teve uma falha de comunicação, desculpa, tal. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar atento a todos os detalhes. Então, hoje, a gente usa muito o quê? A gente tem um Teams, a gente tem muitas ferramentas hoje, né? É Teams que a gente cria um grupo e já tenta acertar a situação. São os e-mails que estão chegando, que às vezes no dia a dia a gente não olha o e-mail e aí vai vir aquela cobrança. Não, mas eu te mandei um e-mail. Não, mas eu não vi o e-mail. Então, assim, a gente precisa criar no dia de hoje, nessa correria que é o nosso dia a dia, de saber o momento certo de falar, não, eu vou chamar uma reunião emergencial agora. A situação não pode se perder. Porque senão a gente vai ter perda de comunicação nesse mês. São muitas pessoas envolvidas, são muitos departamentos, responsabilidades. Então o que eu acho que a gente precisa fazer? Além de tudo, né, de gestão de pessoas, gestão dos nossos clientes, a gente precisa trabalhar muito bem com essa questão de comunicação. Hoje eu tenho alguns caminhos que eu sigo. Um deles é tentar ser muito efetivo nas leituras de e-mail, porque eu acho que às vezes as pessoas não tem tempo, tal. A gente precisa. O e-mail é a nossa ferramenta de trabalho. Tem a questão do WhatsApp. Aí cada um vai ter uma maneira de trabalhar, né? Cada um tem uma preferência. Então eu ainda tenho aqui meu caderninho, anoto tudo.
E aí eu vou controlando. Cada um tem uma maneira. Mas eu acho que a gente tem que fazer o máximo para a gente não se perder e gerar a falha de comunicação. Porque a falha de comunicação ocorre e quando ocorre, a gente certamente estará dentro daquele processo que se perdeu. E aí simplesmente dar a desculpa para o nosso cliente final que teve uma falha de comunicação, é difícil ouvir isso. Aí a gente vai falar, pô, mas trabalhamos numa empresa grande, né? Tem ferramentas disponíveis, por que não estamos utilizando? Então eu acho que hoje, com as ferramentas que nós temos, é mais uma questão de controle para a gente não ter falha de comunicação. Você pensa que isso passa por uma organização pessoal? O que eu quero dizer? A gente tem, como você comentou, a gente tem ferramenta, o WhatsApp, a gente tem o Teams, tem o Zoom, tem o e-mail, tem diversas maneiras, tem o To-Do da própria Microsoft. A gente tem um recurso muito grande, tem o caderninho ainda, que já é bem antigo, mas como que a gente pode fazer isso e não se perder? Eu acho que antes disso vem as questões dos processos mesmo, os processos serem ajustados dentro da empresa. Então eu acho que a gente precisa entender, se algo aconteceu, que a gente falou de falha de comunicação, temos que dar um passo atrás, olhar no nosso processo, onde é o gap que eu tenho, aquele gap ser corrigido, para ele ajudar lá na frente a não ter falha de comunicação. Ou seja, quando todo mundo criar uma sinergia nos processos, eu acho que a gente acaba evitando lá na frente a falha de comunicação. Lógico que vai ter que ter uma barreira que somos nós, né, que estamos ali em contato, que temos o contato com o cliente, enfim, com clientes externos, internos, mas eu acho que antes disso, né, além de todo o nosso gerenciamento, o nosso olhar, que tem que ser diferenciado, principalmente quem está ali, né, frente a frente com o cliente, eu acho que os processos precisam ser revisados e ter a mesma sinergia para eu evitar lá uma falha de comunicação. Legal. Voltando à questão de cliente, como que você lida com os feedbacks negativos? Quem trabalha em qualidade sabe que o tempo todo é problema. Exatamente. Como que você lida com feedback negativo? Tem algum procedimento que você segue? Como que você faz isso? Tenho. Eu sempre, né, eu falo que eu tenho, graças a Deus, uma relação muito bem com os meus clientes. E aí, o que eu procuro sempre fazer? Ouvir. Primeira coisa é ouvir. Então, eu participo de uma reunião, tenho um feedback ali, eu vou anotar. Né? Seja para minha pessoa, seja para o meu time, seja para a organização. E aí, muitos depois me procuram, né, numa visita presencial ou numa ligação, seja, como eu disse, sobre mim e sobre a minha pessoa. E aí o que eu analiso? Os feedbacks, para mim, eles têm que ter um plano de ação. Então hoje eu tenho, para os meus, quando eu falo de feedbacks para mim, seja um feedback dado por você, por outro gestor, por um cliente final, eu tenho um plano de ação. Quando é relacionado à minha pessoa, eu tenho um plano. Então assim, faz sentido, Jean, você precisa melhorar este ponto, isso. É um feedback negativo. Faz sentido? Faz sentido. A maioria das vezes faz sentido. Então faz sentido? Então eu preciso ter um plano para isso. E eu crio mesmo um plano. Um plano, está aqui na minha planilha, é isso, eu tenho que fazer isso para chegar nisso. Eu acho que quando você consegue mapear os seus feedbacks, escrever, eu sou muito de escrever, planilha, sabe, assim, de olhar e falar, não, tá aqui. Então, para mim alcançar esse resultado, eu preciso fazer isso. Então, para o pessoal, eu faço muito isso. E dos clientes, quando eu olho para a gestão mesmo de pessoas, a mesma coisa. Então, eu entendo o que ele está falando. Se faz sentido, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trabalhar proativamente com o meu time para que ele consiga entender aquele feedback e a gente juntos, né, vamos dar as mãos e vamos solucionar juntos. Às vezes também vem um feedback que não faz muito sentido. E aí, cabe o quê? Se posicionar. Olha, mas eu acho que isso não faz tão sentido, mas por isso e por isso. Tem que ter base. Tem que ter base. E às vezes, num feedback que era para ser negativo, você consegue converter ele numa conversa, num diálogo. Às vezes é falta de informação da outra pessoa. E aí, zera isso. Então, aí passa para o próximo que realmente é necessário trabalhar. Então, eu acho que os feedbacks negativos, eles têm que ser recebidos e você tem que ponderar. Faz sentido? Faz sentido. Qual o plano para isso? Não, esse não faz, mas não faz por quê? E aí entra numa negociação, entra numa conversa, num alinhamento, para você realmente, quantas ligações,
ou quantas conversas que eu tive que era para ser um feedback negativo e a gente reverteu, por uma falta de alinhamento mesmo. Porque sempre que tem um feedback negativo, no caso que a gente está comentando, existe uma dor. Exatamente. Só que não necessariamente você que está recebendo é o responsável por endereçar, por fazer essa correção. E que tipo de melhoria que você já implementou na área da qualidade que trouxe resultados importantes para a organização, ou para a sua área, ou para um cliente? Eu acho assim, eu gosto muito de estar presente com os clientes. Então, cada gestor vai ter, né, uma maneira de trabalhar, uma maneira de agir. Então, hoje, o que eu falo para os nossos engenheiros? Né? Precisamos estar perto, ter visitas frequentes, com atas, com planos de ações, se mostrar presente. Eu acho que quando a gente se mostra presente, a gente consegue criar uma relação e fazer com que as coisas sejam mais estruturadas como um todo. Então, eu acho que isso, ter o controle das informações, qualidade nas respostas, eu acho que isso é um trabalho em time mesmo, né? Então, hoje eu não estou aqui, estou viajando, mas eu tenho uma outra pessoa que está aqui, que eu vou precisar somente fazer uma ligação e ela vai me atender. Então, é criar sinergia com o time, é entender que nós juntos vamos criar o resultado da qualidade. Não eu cuido deste cliente X, então eu sou responsável por isso. Eu acho que essa sinergia precisa existir, né? Então eu acho que por eu ter esse perfil de gostar de estar no cliente, de ter essa prontidão, que também vem, né? Eu sei que o seu perfil também é esse, eu acho que a gente consegue ir modelando o time para o perfil que a gente gosta. Pode ser que daqui anos vai vir um gestor com outro perfil e tá tudo bem, né? Os perfis, eles são diferentes mesmo, sim. né? Mas cada um com a sua qualidade, cada um às vezes com uma ajuste que precisa ser feito. Mas todos, ok. E aí eu acho que é isso, é você ter a capacidade de olhar para o seu time e falar, eu consigo usar da melhor forma o meu time para atender todas as necessidades do nosso departamento e dos nossos clientes. Legal. E olhando na nossa empresa, você está direto com diversos clientes de ramos diferentes. O que diferencia a nossa empresa, a nossa qualidade das outras empresas do setor, em termos de qualidade mesmo? O que você acha que a gente faz diferente, faz bem, que você poderia compartilhar? Legal. Nós trabalhamos em qualidade, né? Como o Newton disse, nós vivemos aqui um mundo de trazer soluções, né? Para algo que aconteceu que não é legal, nós vamos ter que trabalhar em soluções. E como eu falei do imediatismo, eu sempre me coloco no lugar do cliente e busco o quê? Busco a questão de estar sempre na frente. A questão de falar, aconteceu a falha, aconteceu, mas eu vou resolver. E eu já tenho um plano para isso. Então é estar pronto, sempre pronto. A gente tem esses feedbacks, eu acho bem legal quando a gente escuta esse feedback dos nossos clientes, é que assim, vocês são muito rápidos. Aconteceu, mas vocês estão aqui no outro dia, a solução vem rápida. Tudo aquilo que você deu o exemplo do técnico da geladeira, de uma ligação, eu acho que é isso que a gente faz. O exemplo do que você falou que as pessoas esperam, eu acho que é o que a gente faz. Eu brinco assim, que às vezes a gente tem que estender o tapete vermelho mesmo para o nosso cliente. Eu acho que quando eu olho para outros, né, eu trabalhei apenas em uma outra empresa, na verdade duas, porque teve uma mudança de nome, né? Mas assim, eu acho que nós estamos muito na frente nesse sentido, de pensar no cliente. Eu acho que o nosso time hoje criou a questão da empatia. Essa cultura de ser rápido e assertivo. É o que eu falo, se eu tiver que sair daqui agora e pegar um carro e ir para Curitiba de carro, para chegar lá amanhã cedo e resolver, nós vamos. Se eu tiver que sair agora e ir daqui para Resende para resolver um assunto, nós vamos. Para qualquer lugar que tiver que ir. E eu vejo essa vontade hoje no time, sabe? Assim, eu tô ali, aconteceu isso. Daí a gente coloca a situação. Não, eu posso ajudar, eu vou fazer. Não, eu faço isso, daqui a pouco o assunto está solucionado. Então, quando tem essa sinergia aí, eu acho que ela é o diferencial. Porque os nossos clientes esperam isso, seja em qualquer mercado que ele seja. Né? Como você disse, a gente tem um mercado diversificado, mas todos esperam isso. E aí eu acho que quando a gente começa a fazer isso da maneira correta, a gente cria sinergia, boa relação com o cliente, e aí tudo fica mais fácil, né? Então, as falhas vão acontecer, né? E nós estamos aqui
para solucionar da melhor maneira possível. E você trouxe um ponto bom, porque essa questão da velocidade, ela também ajuda a gente, uma vez que você resolveu mais rápido, você diminui o seu lote de problema, Exato. você deixa o seu cliente menos infeliz ou mais satisfeito com o seu atendimento, Exato. e você dá chance para fazer outras melhorias de maneira mais rápida também. Correto. Então, se existe uma demora na análise, em receber o material, em discutir em loco, quando tem essa morosidade, você também dá mais margem para o estresse, para novas reclamações, para várias coisas. E o cliente no final do dia, que é aquela pessoa que está precisando do nosso suporte, não vai ter. Não vai ter. Então essa agilidade faz todo sentido, em todo o processo. Agilidade com qualidade. Né? Também não adianta sair atropelando tudo, eu vou resolver. Para, pensa, analisa. Não, agora eu posso ir, já tem todos os dados. Vou chegar lá e vou resolver. Se não resolver, vai trazer lições para dentro de casa. Traz, vamos sentar junto, vamos fazer. Eu acho que isso daí, os nossos clientes vão no final falar, aconteceu, mas está aqui, o resultado veio de forma positiva. Então começamos de forma negativa, e qual o objetivo? Sempre terminar de forma positiva. E acho que até para ficar para vocês, né, gravado, que é um ponto importante esse que a gente está trazendo, que é velocidade e assertividade. Então, como o Jean comentou, não adianta a gente correr, fazer algo rápido e não ser assertivo. Exatamente. E precisar fazer retrabalho daquilo que a gente trouxe de ação. E Jean, pensando na carreira da qualidade, você que tem uma grande experiência dentro da qualidade, quais são as habilidades que você considera essencial para alguém que pode desejar entrar na área da qualidade no futuro? O que você acha que é importante para que essa pessoa desenvolva, trabalhe, para que ela possa trabalhar na área da qualidade? Legal. Eu costumo dizer assim, eu participei esses dias de um outro podcast, veio uma pergunta semelhante. Eu acho que assim, qualidade existe em todos os processos, em todas as empresas. Dentro de casa existe qualidade. Qualidade existe em tudo, né? Porque às vezes eu falo, eu trabalho na qualidade de um cliente automotivo, eu sou um fornecedor automotivo. Aí tem muita gente que tem dúvida do que é. Eu falo, não, mas se você trabalha no hospital, eu vou te dar exemplos de qualidade dentro do hospital, ou dentro de uma loja de veículos, ou seja, qualquer lugar você pode fazer qualidade. Eu acho que a qualidade é algo que, né, a faculdade hoje eu acho que está deixando muito. Eu venho conversando com alguns professores aí de faculdade, amigos meus, que eu acho que a qualidade está sendo deixada de ser falada, por exemplo, no curso de engenharia. Antes era mais no curso técnico, no curso de engenharia, mas ainda se fala. E ali, eu acho que muitos acabam conhecendo a qualidade naquele processo ali, né, dentro da faculdade, e depois as pessoas que estão mesmo na empresa, como nós aqui, pessoas que estão em processo produtivo, e ela se coloca no lugar do cliente. Eu ouvi numa sessão de comunicação esses dias, que ele falou, como foi bom eu ir lá no cliente e saber aonde o nosso motor é montado. A gente está realizando sonhos, ele falou. Sonhos, de repente, de um cara que está comprando um caminhão para sobreviver, para trabalhar, para dar o duro dele ali. Né? E aí, acho que aí planta a semente. Nossa, eu preciso entregar com qualidade. Né? Alguém que está comprando um produto que não quer ter falha. Então, assim, eu acho que a qualidade hoje, para você fazer parte, você precisa ter a visão que você quer ajudar o seu processo interno, o seu cliente, que você saiba lidar com pressão, que eu acho que é algo fundamental. Né? A qualidade tem várias áreas, cada uma vai ter uma pressão diferente da outra, mas eu acho que essa do cliente, ela é um pouquinho mais quando a gente compara com as outras, e você precisa saber lidar com isso. E precisa gostar. Gostar do quê? De ajudar as pessoas. Gostar de se relacionar com as pessoas. Então, às vezes eu falo, a parte técnica é importante, é muito importante. Mas o relacionamento, ele faz uma diferença muito grande no nosso meio. Né? De você bater um papo, de ser respeitoso, de saber ouvir, de saber falar, de saber se posicionar. Então, assim, hoje eu acho que o mercado de qualidade está aberto, e quando as pessoas entram, principalmente, às vezes eu escuto isso do estagiário, que nunca viu e cai aqui na qualidade. Né? Daí você conversa, cara, que legal, eu tenho acesso a todos os processos.
nós aqui de qualidade temos acesso à logística, à produção, à engenharia, compras, fornecedores. A gente acaba entrando um pouquinho em cada processo para entender, porque às vezes se faz necessário. Exato. Então Jean, gosto da qualidade e não me vejo hoje fora da qualidade por isso, porque cada dia é um dia diferente. Não é um negócio que você fala assim, o meu serviço é igual todos os dias. Não é igual todos os dias. E acaba que todo dia eu entro um pouquinho no processo ali, no processo A, B, C, e eu vou aprendendo. Hoje eu aprendi um pouquinho, aprendo um pouco. Então eu acho que as pessoas que conseguem, né, ter essa visão de que quer aprender um pouquinho de cada área e quer se relacionar, a área da qualidade é uma área fundamental para você poder desenvolver isso. Né? Então eu sou muito fã da área de qualidade. Vou tentar pegar o que eu anotei aqui. Proatividade, certo? Então a pessoa tem que estar disposta a fazer algo e melhorar. Suportar pressão, porque queira ou não, como a gente já falou aqui, trabalhamos com problemas, certo? E querer ajudar as pessoas. Então está um pouco relacionado à proatividade, mas também está relacionado a pessoas, no sentido que se você não tiver um bom relacionamento, se você não tiver uma comunicação que você consegue desenvolver com o seu cliente ou até mesmo internamente, isso pode deixar a sua vida mais difícil. Exato. Então é importante que a gente desenvolva. Eu tenho um exemplo que uma vez, um determinado contato meu, a gente estava tendo algumas, não desavenças, mas não estava às vezes batendo algumas 100% ideias. alinhado. 100% alinhado. Um dia eu saí daqui e falei, vou chegar, chamar para tomar um café, vamos sentar e vamos conversar. Foi a melhor coisa que aconteceu. Hoje a gente se dá super bem. Por quê? Porque faltava só um bate-papo, um alinhamento. Cara, vamos sentar, o que eu estou falando que não está claro para você, o que você está falando que não está claro, o que eu incomodo para você quando eu falo ou quando eu faço alguma ação. Deixa eu saber, porque para mim, eu não está claro o que está acontecendo, eu preciso saber, porque senão eu não vou conseguir mudar caso tenha alguma coisa do meu lado. E foi a melhor coisa que a gente fez, a gente sentou, conversou, no, estilo lavamos roupa suja ali, mas numa boa, foi uma mudança de chave assim, de um dia para o outro. Precisava só um bate-papo. Gerou conexão. Gerou conexão. E estava tudo bem. Não tinha nada que... Ele pontuou algumas pequenas coisas, eu pontuei algumas pequenas coisas e tá tudo certo. Então não tinha nada de grave. Nossa, nós estamos tendo atrito por isso. Não, então peraí, eu vou dar um passo atrás, você dá um passo atrás, vamos andar junto. Nós dois precisamos andar juntos. Nosso objetivo é o mesmo. Nosso objetivo é o mesmo, certo? Então vamos seguir junto, vamos, pronto. Então é um case que eu tenho, ele sabe dessa situação e tá tudo certo, entendeu? Então assim, a gente também tem que estar atentos de quando perceber que isso está acontecendo e falar, opa, mas eu preciso... É necessário um alinhamento. Vamos conversar. Se você não conversar, a outra pessoa não vai saber o que você está se passando. E isso veio muito também da terapia que eu fiz. Volto lá na terapia, até a própria, a minha esposa, sempre fala assim, não guarda as coisas pra você, faz mal guardar. Fala. Não na hora que der, mas no momento oportuno. Ó, agora eu preciso falar. É isso. Daí você se sente mais leve e as coisas vão andar melhor. Legal. Jean, pensando nos jovens que podem estar assistindo a gente, ou até mesmo quem não é jovem, mas quer começar aqui na área, quais são os conselhos que você daria para quem está buscando algo maior ou uma mudança para a qualidade? O que você aconselharia? Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade de estar com jovens, inclusive no formário aqui da Camis, eu sempre falo um pouquinho da qualidade, porque eu acabo lecionando matérias da qualidade. Então eu sempre tento ensinar da melhor forma possível, ver se eu planto uma sementinha lá da pessoa querer, e a gente tem até exemplos já de pessoas do formário que estão no nosso time aqui, o Lucas. Então assim, é gratificante quando a gente olha, nossa, eu dei aula para essa pessoa no formário, depois veio ela dentro do seu time, você fala, legal, né? Então a gente hoje, quando eu falo de qualidade, além de tudo que a gente falou que precisa ter alguns requisitos, eu acho que a qualidade abre um caminho para você ter uma visão geral da empresa
para depois você falar, olha, a qualidade foi boa, mas hoje faz mais sentido para mim a área X, a área Y. E aí vai ser uma questão de direcionamento que você vai dar para sua carreira. Mas o que eu sempre falo para todos, estudem, estudem e estudem. As pessoas hoje estão deixando de ler, principalmente os jovens, sabe? De pegar um livro e ler. Hoje está tudo muito fácil, né? Na internet, de olhar, de pesquisar. Isso às vezes faz com que você não pesquise, não olhe, não leia com atenção. Então estude. A questão da língua, né? Nós estamos numa empresa multinacional americana. Então tem o inglês. Às vezes a gente vai ter pessoas capacitadas tecnicamente, mas que não falam. E aí isso dificulta, porque nós hoje temos contato com clientes de fora que precisamos da língua. Eu mesmo trabalhei muito, né, para essa questão, venho trabalhando. E aí eu dou esse conselho. Então quando eu vejo um jovem que está começou engenharia agora, um curso técnico, que vem conversar comigo, tem muitas pessoas da minha família, amigos, que acabam se espelhando, e eu fico muito grato quando a pessoa vem, nossa, tio, eu quero ser igual a você, tio, não sei o que, quero estudar, me dá dica e tal. E aí eu sempre falo isso, continue estudando, dê o seu melhor, sem pisar em ninguém, seja o melhor, estude enquanto os outros vão estar lá jogando videogame, brincando, você vai ter o seu tempo também, mas estude, aproveite a oportunidade quando o seu pai tem condições de pagar para fazer um curso de inglês. Então eu falei, eu tive lá atrás, mas não tem valor. Com 14, 15 anos, às vezes ia, não ia, meu pai pagando. Então se você tem condições, beleza. Se não tem, a internet hoje tem muita coisa gratuita. Então não tem desculpa para falar que não tem dinheiro, tempo, porque a gente fica muito tempo hoje nas mídias sociais, vendo, né, streaming, filme, série, enfim. Então eu dou essa dica, para e veja o que você quer, né? Então se espelhe mesmo nas pessoas que faz sentido e fala, eu mesmo me espelhei lá atrás, né? Em pessoas que eu olhava e falava, pô, a pessoa teve aquilo, fez aquilo, estudou. Busque referência. Busque referência, tem que buscar referência em pessoas positivas, e eu tenho certeza que no seu meio vão ter pessoas positivas. Então procure olhar para essas pessoas de referência e falar, o que eu preciso fazer para chegar aonde ela chegou. Bate um papo com ela, manda uma mensagem, pergunta. Eu mesmo sou sempre aberto quando as pessoas vêm me perguntar. Isso porque eu ainda tenho muito ainda. Eu também me referencio em pessoas. Então eu estou no meio do caminho, que me referenciando. Mas eu comecei lá todos nós estamos me referenciando em pessoas. Então assim, jovens, comecem a trabalhar, dê o seu melhor. Meu pai sempre falava para mim, filho, primeiro dia meu de estágio, eu tinha 18 anos. Meu pai falou assim para mim, se não tiver serviço, pegue uma vassoura e vai varrer o departamento. Eu fiquei muito com aquilo na cabeça. Na primeira semana eu inspecionei todas as peças que tinha e terminando de inspecionar não tinha mais nada para fazer. O pessoal tudo lá na sala esperando e eu fiquei lá na área que tinha. Peguei uma vassoura e fui varrer. Joguei água, era uma área que podia fazer pó. Joguei água e estava lá limpando e tal. Eu inspecionava barras de aço que chegava. A gente fazia conexões, tinha que inspecionar as barras, tirar umas amostras para mandar para o laboratório, então não era uma área tão controlada em relação à limpeza. Fiquei limpando. Aí eu lembro certinho do seu João Sela, que era um diretor, já é falecido, foi uma referência para mim também. Ele passou e viu eu varrendo. Aí ele perguntou, o que você está varrendo? Ele nem me conhecia direito, né? Não, estou varrendo porque não tem peça, acabou, não chegou nada, eu tô organizando aqui. Acabaram as atividades. Ele foi na salinha do lado, abriu a porta e falou assim, pessoal, vocês deviam estar fazendo a mesma coisa que o Jean está fazendo lá. E aí aquilo, quem que me ensinou, quem que me deu a dica? O meu pai. Era uma referência, meu pai sem ensino, sem nada, conseguiu ser encarregado, um líder de produção numa empresa também multinacional. Então eu me espelhei muito no meu pai, era a minha maior referência, mesmo ele não tendo o estudo, né, mas ele foi uma referência para mim e me ajudou muito, né? Então assim, pegue referências positivas e leve para o seu caminho. Eu acho que isso vai ter resultado com toda certeza. Legal, excelente. Então pessoal, é isso. Esse foi o episódio número 1 do nosso Camingscast. Gostaria de agradecer a presença do Jean aqui com a gente, topou iniciar esse projeto. Eu espero que você possa ter aproveitado, que você tenha gostado do nosso tempo aqui, do nosso bate-papo, e que você curta e continue escutando o Camingscast. Até mais. Obrigado. Valeu!